Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mateus, capítulo 12, versículos do 33 ao 37. Ou a árvore é boa e o fruto bom, ou a árvore é má e o fruto mau. Portanto, pelo fruto que se conhece a árvore. Víboras que sois, como podeis falar coisas boas sendo maus? A boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Quem é bom faz sair coisas boas do seu tesouro que é bom. Mas quem é mau faz sair coisas más de seu tesouro que é mau. Eu vos digo, de toda palavra vã que se proferir, há de se prestar contas no dia do juízo. Por causa das tuas palavras, serás considerado justo. E por causa das tuas palavras, serás condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Parece que uma palavra dura, né? Mas não, é uma palavra realista. É uma palavra que constata o que de verdade se dá na vida. Porque Jesus fala conosco, gente, através de sinais e de meios muito simples, visíveis, ao alcance dos olhos de todos. Jesus fala das coisas do céu, apontando para a natureza que está diante dos nossos olhos. E para a gente entender a nossa alma, para a gente entender o nosso coração, para a gente entender o que acontece em nível espiritual, Jesus pega um dos exemplos mais simples que até uma criancinha consegue entender. Jesus aponta para uma árvore e diz: ou a árvore é boa e o fruto bom, ou a árvore é má e o fruto mau. Eu acho que todos nós já fizemos a experiência de um dia dar uma bocada num limão daqueles azedos, azedos demais da conta. Não é? Que o olho até se retrai, se contrai. Tem até espasmo de tão azedo que era o limão. E aí você olha e diz assim: esse limão não dá para comer, esse limão não dá para fazer nada, não dá nem para fazer uma limonada com esse limão. Esse sabor é marcado demais. Não é? E você olha para aquele pé de limão com uma certa tristeza, porque o fruto é demasiado ácido. E isso acontece também com muitas outras árvores, com muitos outros frutos. Tanto que na agricultura se estuda isso. Se estuda muitas vezes o enxerto para você equilibrar, não é? Uma produção com a outra. Você pega uma árvore dessa que tem raízes de um fruto muito azedo e você enxerta uma outra árvore, não é? Cujo fruto é mais docinho. E se chega num equilíbrio, não é? Mas o fato é que do jeito que está, alguns frutos não poderiam ser consumidos. Não seriam bons para o consumo. E Jesus diz: ou a árvore é boa e o fruto bom, ou a árvore é má e o fruto mau. A árvore má não dá bons frutos, porque a pessoa, assim como a árvore, vai produzir o fruto conforme a própria raiz. Se a gente tem raízes lançadas no que é ruim, no que é mal, nós vamos dar frutos contaminados, não é? É por isso que muitas vezes não se planta ali algumas árvores frutíferas perto de terrenos contaminados, perto de esgoto, onde se joga restos químicos, lixo químico, porque vai para o fruto e fica mal e aquilo vai produzir doença. E às vezes por fora
se parece muito com o que é bom, mas está guardando a doença e a morte ali dentro. Tem uma região que é muito rica numa planta chamada acônito, que dá uma florzinha. E as abelhas pegam ali da flor do acônito, não é, matéria-prima para fazerem o mel. Só que o mel do acônito, amigo, por isso que a gente tem que saber onde que a gente está, o que é próprio daquela região, o que é próprio daquela cultura, porque aquilo que às vezes você faz na sua terra e se dá bem, naquele outro lugar vai causar morte para você. A gente tem que saber com o que a gente está lidando, onde é que a gente está. Quando nós fizemos, eu já volto ao mel do acônito, quando nós fizemos uma peregrinação ali para Israel e depois nós fomos ao Monte Sinai no Egito, assim que a gente chegou no Egito, o guia, que era um muçulmano egípcio, nos explicou, aqui na nossa cultura, homem não põe a mão em mulher desconhecida, não põe a mão em mulher que não é a sua. Então temos aqui a guia que está aqui no ônibus conosco, para sobretudo dar uma assistência às mulheres. Nós sabemos como é que vocês, que são brasileiros, têm a maneira de vocês de se relacionarem, vocês são muito afetuosos, vocês apertam a mão, vocês gostam de dar um abraço, e isso tudo é muito bom, mas não abracem nem beijem a guia aqui no Egito assim, você que é homem, porque você vai ter problema. Então, aquilo que é normal numa cultura, de repente na outra pode trazer graves problemas para você. E tem lá esse melzinho do acônito, que ele é mais doce do que o mel que a gente conhece. Só que tem um detalhe, ele é um entorpecente da pior qualidade. E se consumido em grande quantidade, ele adoece a mente da pessoa de uma tal forma que ela fica perdida, ela fica enlouquecida. Ele gera loucura. Enlouquece. Causa danos cerebrais sérios. Como é que você sabe a diferença entre um mel e outro? Se você não é um especialista, vai saber pelo resultado. Se ficou louco, era mel do acônito. Simples assim. Uma árvore você conhece pelos frutos, você conhece pelos resultados, se uma coisa é boa e se uma coisa não é, gente. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Preste atenção nos sinais. Uma pessoa que só produz fruto ruim, uma pessoa que só faz maldade, tem um coração imprestável. Você tem que tomar cuidado com aquela pessoa. Peço licença para dizer isso para você. Mas a gente tem que aprender, não é julgar as pessoas, mas julgar os frutos. Não é você dizer assim, a pessoa é má, essa pessoa tem que ser condenada, essa pessoa tem que ir para o inferno, essa pessoa, a gente não vai fazer nada por ela, não. Preste atenção no resultado das atitudes da pessoa e você vai ter um retrato de como está o coração dela. Um coração que Jesus também veio salvar. Um coração pelo qual Jesus morreu e derramou o seu sangue. Mas nós temos que perceber pelos frutos que aquela pessoa está vivendo mal e você pode ser uma vítima das maldades dela. Então você tem que ter prudência. Porque a mesma palavra de Deus que manda a gente não julgar ninguém, manda a gente amar a todos e perdoar a todos, também nos diz, não vá para o meio do mato sozinho com um homem violento, porque ele vai matar você. O fato da gente amar as pessoas, da gente querer bem as pessoas e da gente perdoar as pessoas, não nos isenta de ter cautela, de ter prudência. E como é que eu vou saber em que terreno eu ponho o meu pé? Pelos frutos. Observa. Preste atenção. A gente que, por força do ofício, tem que conviver com muita gente, a gente vai ficando treinado nisso. A gente começa a perceber rapidinho em quais relacionamentos nós devemos investir a nossa vida e em quais não vale a pena investir.
Porque não é só questão de presta ou não presta. Às vezes tem relacionamento que você vai investir e só vai ser perda de tempo, desperdício, não vai dar em nada. E como é que a gente descobre isso? Preste atenção, abra os seus olhos, observe a pessoa, veja o que ela fala, veja como ela se comporta, preste atenção em como ela trata aqueles que ela considera abaixo dela. Não é porque às vezes tem gente que gosta de estratificar as pessoas assim, né? Aqueles são mais do que eu, esses aqui são iguais a mim e esses aqui estão abaixo de mim. Normalmente, quem estratifica dessa forma, puxa saco de quem está em cima, trata com coleguismo quem está do lado e espizinha quem considera que está abaixo. Não tem ninguém abaixo de mim. E não tem ninguém acima de mim. Nós temos igual dignidade diante de Deus. E a gente precisa saber disso para não humilhar as pessoas e para não ser capacho de ninguém. Isso é muito importante. Você não é capacho de ninguém. Tem ninguém que é superior a você na sua dignidade humana. Vai ter gente que vai ser superior a você em várias coisas. Vai falar uma língua, uma outra língua melhor do que você fala. Isso é muito fácil, por exemplo, achar alguém que fala inglês melhor do que eu. Não falo nada. Então, nessa matéria, a pessoa é superior a mim, não é? Muitas vezes, em vários lugares, a minha esposa me dá uma aula de direção, ela é muitíssimo boa. Então, tem momentos que eu troco de lugar com ela no volante. Falei, vai você aqui, porque aqui você é melhor do que eu. Em outros lugares, eu sou melhor do que ela. Então, numa matéria ela é superior, na outra é superior, o outro é superior. Mas lá na sua casa, quem é que está por cima? Tem essa não. Lá em casa nós somos uma família. Minha esposa tem a mesma dignidade que eu, que sou marido, tenho dentro de casa. Que os meus filhos têm. Existe uma ordem? Existe uma ordem. Não é? Eu preciso fazer o meu papel de pai, ela precisa fazer o papel de mãe e os filhos precisam fazer o papel de filhos. E como filhos precisam respeitar, precisam obedecer, precisam se submeter, se sujeitar. Mas isso não quer dizer que eles sejam inferiores. Agora, quando você topa com uma pessoa que sempre que ela está um pouquinho por cima da carne seca, ela está espizinhando os outros, ela assume uma postura de superioridade, você precisa se perguntar qual é o fruto que essa pessoa está produzindo. Hoje ela é igual a você, mas e se amanhã ela estiver acima? Como será? A árvore se conhece pelos frutos. A palavra de Deus nos ensina isso para a gente não colecionar sofrimento desnecessário. Para a gente saber como lidar com as pessoas. Saber em quem a gente confia e o que a gente confia. Para aquele indivíduo, para aquele homem, para aquela mulher. Mas essa palavra de Deus, além de nos dar uma aula de como a gente perceber as coisas, ela também nos dá instrumentos, principalmente para nós identificarmos como está o nosso coração. Serve para olhar fora? Serve, mas serve sobretudo para a gente olhar dentro. Essa palavra é uma lupa para a gente enxergar a nossa alma. A árvore se conhece pelos frutos. E o ser humano pelo seu coração. A raiz do ser humano não está nos pés, está no peito. A árvore tem a sua raiz nos pés. Você tem a sua raiz no seu peito. A sua raiz é o seu coração. E se o seu coração estiver enraizado em Deus, você só pode dar fruto bom. E mesmo que a sua raiz fosse ruim, enraizada em Deus, ela fica curada e ela passa a dar fruto bom. Agora, nós podemos ter uma raiz boa, da melhor qualidade, se a gente se enraizar
na obra maligna, na obra diabólica, nós vamos produzir frutos terríveis na nossa vida e na vida dos outros. Quanta gente boa caiu na tentação e se envolveu com coisas que verdadeiramente diabólicas. E aquela pessoa tão boa, tão talentosa, que nas mãos de Deus poderia ter produzido tanto bem, tanta salvação, nas mãos do outro, do inimigo, foi um instrumento de desgraça na vida de tanta gente, porque apesar da sua boa raiz, estava enraizado onde não deveria. Aí a raiz que era boa se corrompe, e aí o fruto que vem não presta. Tanto que Jesus continua dizendo: víboras que sois, como podeis falar coisas boas sendo maus? Ou seja, se você tiver um coração ruim, da sua boca só vai sair coisa ruim, mesmo que seja disfarçada de coisa boa. Sempre vai ter uma intenção ruim por trás da palavra boa. Gente, e aí é pior. Por que é pior? Porque quando você tem uma intenção ruim por trás de uma palavra boa, é como se você fosse lançar uma flecha e você puxasse o arco ainda mais para trás. Para a flecha ir com mais força. Porque a palavra boa na intenção ruim faz isso. Lança aquela flecha com mais força. Você já viu que tem gente que para poder dizer o que pensa se esconde atrás de brincadeiras? Aí faz uma piadinha, dá uma indireta. Não tem coisa pior do que gente inteligente e engraçada que faz o mal com as palavras. Não tem coisa pior. Porque como ele é inteligente, como ele é engraçado, aquilo que as pessoas não aceitariam se ele dissesse de forma séria, acaba passando por causa da piada, por causa da gracinha, não é? Por causa do aparente bom humor, por causa da inteligência da frase que foi montada. É como se puxasse ainda mais fundo a flecha antes de soltá-la, para ela ir com mais força. Aí, como podeis falar coisas boas, tendo intenções más no coração? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de bondade, fique tranquilo que você vai transbordar bondade. Se o coração está cheio de Deus, você vai transbordar pela sua boca o que é de Deus. Tem muita gente que acha bonita a evangelização e quer se dedicar à evangelização e muitas vezes diz assim: Márcio, como é que a gente deve fazer para poder pregar, para poder a gente evangelizar? Meu querido, encha-se de Deus. E isso vai acontecer naturalmente. Seja amigo da palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus guiar você, encher seu coração, encher a sua mente, encher seus pensamentos, porque ela vai transbordar pelo seu sorriso, pelos seus olhos, pela sua boca, pelas suas atitudes. E até sem perceber você vai estar evangelizando. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. E pelas obras e pela boca você conhece a pessoa. Quem é bom faz sair coisas boas de seu tesouro que é bom. Mas quem é mau faz sair coisas más de seu coração que é mau. Aí a gente diz assim, mas não pode dividir o mundo desse jeito, Márcio. Ou é ruim ou é mau. Entre o ruim e o mal tem várias aí nuances. Então, só que tem um ponto zero, não tem? Tudo que é daqui para lá é bom e tudo que é de lá para cá é mal. Só que esse ponto zero em si não existe. Tanto que o zero é o nada. Se eu te disser que eu te dei 0 coisas, eu te dei o quê? Nada. Então nada não conta, não tem neutralidade. Ou aquilo que não está sendo bom já está sendo mal. Por isso que a palavra de Deus nos diz aqui, olha. Eu vos digo que toda palavra vã que se proferir há de se prestar conta no dia do juízo. O que é uma palavra vã? Uma palavra vazia.
Aí você vai dizer, mas uma palavra vazia? É porque a palavra vazia, gente, ela também esvazia. Tem muita palavra vã que num primeiro momento parece que não fez nada demais. Só que ela esvaziou também aquilo que havia de bom na pessoa. Você já viu que tem pessoas que têm a capacidade de esvaziar uma situação, de esvaziar um momento? Você já viu que tem gente que fala e não diz nada? E quando você vê, você perdeu ali um tempão. Eu, outro dia, estava assistindo um documentário desses canais aí famosos, norte-americanos. E tem um deles que ataca sempre ataca a igreja. Sempre ataca a igreja, sempre ataca o evangelho, sempre ataca a fé das pessoas. Porque você percebe que há ali uma mente determinada a esvaziar o cristianismo. E eles fizeram uma matéria sobre a placa da cruz de Cristo. Aí eu falei, vamos lá pra gente assistir, vamos ver, deve ser interessante. Foram meia hora de documentário. Eles não tinham uma imagem além de uma placa que eles fizeram e um cenáriozinho com algumas pessoas interpretando. Não é como se fosse na época de Jesus. Interpretando, você sabe o que era a imagem? Só um cara com um cinzel esculpindo aquela placa da cruz de Cristo. Eu fiquei meia hora assistindo aquela porcaria. Meia hora para chegar no final e eles dizerem assim, e não há uma conclusão a esse respeito. Eu me senti um idiota. Eu fiquei meia hora assistindo um documentário muito bem escrito, com uma linguagem muito bem elaborada, com uma imagem falsa de teatro, de um cara esculpindo uma placa e algumas lascas que ninguém sabe do que era, que poderia ser da cruz de Cristo, e eles falaram durante meia hora e não disseram nada. Naquela hora eu disse assim, a gente que é da Canção Nova, a gente tem que começar a produzir uns documentários de verdade, porque esse canal vende horrores, ganha uma baba, vendendo esse lixo, e roubando o tempo das pessoas, palavra vã, palavra vazia. Aí você vai falar, mas não fez mal para você, não fez mal para mim? Em meia hora você salva uma vida. Meia hora mais de sono, meu amigo, conserta o seu dia estragado. Em meia hora, olha, meia hora teve gente que casou. Por causa de meia hora, aquela meia hora que a pessoa teve, naquela meia hora ela foi lá, se apresentou, conversou e conquistou a outra, estão casados até hoje. Ah, se não fosse aquela meia hora que eu perdi assistindo um lixo daquele. Palavra vazia. Então tem palavras que esvaziam a gente. Tem gente que ocupa o tempo da gente, não produz nada. Tem gente que sob capa de amizade ocupa o tempo da gente e não produz nada, não produz nenhum carinho pro coração, nenhum afeto. Quando você procura aquela amizade, cadê? Não tem mais. Cadê o fruto? Ô, meu irmão, se você entender o que Deus nos diz nesta palavra, como você vai ser poupado de desgaste na sua vida, de decepção, de tristeza inútil, de sofrimento inútil, porque tem um sofrimento que constrói a vida da gente. Tem um sofrimento que superado faz bem. Não é? Você vai para a academia, é um sofrimento, mas isso produz saúde para você. Se você fizer direitinho, vai aumentar a sua capacidade aeróbica, vai dar força para você, vai enrijecer seus ossos. Os ossos. Você que vai lá fazer aqueles exercícios, pega aqueles ferros pesados, né? Você não está exercitando apenas seus músculos, você está exercitando seus ossos. Eles vão ter mais consistência, vão ganhar densidade, não é? E você vai colher os frutos disso na velhice. Tem um sofrimento que produz resultados positivos na vida da gente, mas tem um sofrimento que é inútil demais, gente. O sofrimento proveniente dos pecados que a gente comete, só tira, não soma nada. O sofrimento produzido por uma fofoca descoberta, ou coisa inútil que faz a gente sofrer. Você foi, fofocou, descobriram. Só trouxe prejuízo para você. Não é? Se você entende essa palavra, se eu entendo esta palavra, de quantos males nós vamos nos poupar,
Porque a gente vai começar a olhar qual é o tipo de fruto que está produzindo no nosso coração e o dos outros também. Aí a gente percebe de quem a gente deve se achegar mais, de quem a gente deve ter um pouco mais de cautela, como que a gente deve lidar com cada pessoa. Porque com cada pessoa a gente tem que lidar de um jeito. Você não lida com todas as pessoas de modo igual. Você precisa lidar de forma adequada com cada pessoa. Uma mulher aqui no Brasil, às vezes você acabou de conhecer, você aperta a mão, você dá um abraço, você dá um beijo, não tem nada demais. Vai lá no Egito. Faz lá, pra você ver. Não é? Então a gente tem que saber lidar com cada pessoa de um jeito e cada lugar é de uma forma. E não é que um lugar é errado, o outro é certo. Não, você pode viver com dignidade e de forma acertada, respeitando aquilo que te é oferecido em cada cultura. Você tem que aprender a lidar com a pessoa a partir da realidade dela. E aí sim os resultados vêm. E um homem cheio do Espírito Santo, ele é conhecido pelos seus frutos. Como é que você conhece que uma pessoa ela é cheia de Deus? Pelos frutos que ela produz. Uma pessoa que é cheia de Deus, ela tem amor, ela tem alegria, é uma pessoa de paz, ela tem paciência, é uma pessoa amável, é uma pessoa bondosa. A deslealdade é fruto do pecado, não é fruto de Deus. Uma pessoa de Deus é uma pessoa leal, é uma pessoa grata, reconhece o bem que foi feito a ela. Tem gratidão no coração. Gratidão é fruto da presença do Espírito Santo na pessoa. Fruto do Espírito é a mansidão, é o domínio próprio, não é? Não basta nós termos dons. Porque às vezes a gente acha que as pessoas, elas vão gostar da gente pelos nossos dons, pelos nossos talentos. Não, isso torna você uma pessoa útil. É diferente. Agora, o que nos torna bons são os frutos. A habilidade não é fruto. O fruto é o que você produz com a sua habilidade. Não é? Os nossos dons, os nossos talentos não são frutos. Não basta você ser um camarada talentoso para você ser um bom pai. Gente, quanto homem cheio de dons, talentoso, mas que foi motivo de tristeza para sua esposa, para seus filhos, para sua família. Quantas vezes eu ouvi da boca de mulheres: meu marido é um homem extremamente capacitado, meu marido é um homem inteligente, mas não consigo mais viver ao lado dele, porque tudo que ele é só para o trabalho, ele é para fora. As pessoas que veem o meu marido não imaginam como ele é dentro de casa. E a mesma coisa, mesmo exemplo que eu estou dando para você em relação aos homens, acontece também em relação às mulheres. Não basta você ser uma mulher com dons, não basta você ser uma mulher talentosa, é preciso que as suas obras sejam boas. É preciso que as minhas obras sejam obras boas. A árvore produz o seu fruto de acordo com as suas raízes. Nós produzimos frutos de pecado quando o nosso coração tem raízes no mal. Onde é que você está enraizado? Aonde que você pôs o seu coração? Se o meu coração estiver enraizado nos programas de televisão que estão passando hoje, você vai produzir frutos terríveis. Porque a palavra de Deus, ela fala de um espírito do mundo. Se você quiser descobrir o que é esse espírito do mundo, ligue hoje a sua televisão num canal secular e você vai descobrir o que é o espírito do mundo. Gente, está impossível de assistir. Tem programas, tem séries que não dá para você ficar 2 ou 3 minutos assistindo. Ah, como é que você sabe? Porque eu vou lá e eu corro também. Muitas vezes eu procuro algum programa bom, um bom filme para eu assistir no momento de lazer, no momento de descanso. Ah, mas você assiste os filmes? Assisto. Só tem uma diferença em relação a muitas pessoas. Eu escolho o que eu assisto.
tem problema você assistir, você só tem que saber escolher. E na hora que você está ali escolhendo, você não sabe o que você vai encontrar. Você vai escolher laranja, você vai escolher tomate, você tem que ir mexendo ali. Pode ser que do meio de um tomate ali, do monte de laranja, saia uma barata. Você não sabia que estava aquilo lá. Ou, como já aconteceu, você vai mexer, tem uma cobra. Você descobre mexendo, né? Tem que ter cuidado. E ali na hora que você está passando, ou você está escolhendo, tem coisas que não dá para ficar assistindo 2 ou 3 minutos. Porque ofende a alma da gente. Onde você está pondo o seu coração, porque as suas escolhas é onde você assenta as suas raízes. A palavra de Deus nos mostra que Deus olha para o baú que a gente tem dentro de nós. Deus vê as intenções do coração. Deus vê com que objetivo nós fazemos alguma coisa. Por isso que ele pergunta aqui, como podeis falar boas coisas, sendo maus? Como é que isso pode estar acontecendo? Porque de um coração bom, vem coisas boas. Como é que você pode falar coisas boas se tiver más intenções no coração? Deus vê as intenções do coração. Mas a palavra é o fruto que sai da boca. Pela palavra eu conheço uma pessoa. Você quer saber se uma pessoa tem boa índole? Você quer ficar na escuridão sem saber se ela tem boa índole ou má índole? Se você quiser ficar no escuro, deixa ela calada, de boca fechada. Qualquer um é bom. Já viu que dormindo qualquer um é bom? Você olha a pessoa dormindo, parece um anjinho, né? Se você quiser ver essa pessoa parecendo um anjinho, olha ela dormindo um anjinho, né? Agora, quando abre a boca é que você sabe quem é a pessoa. Você quer conhecer a índole de uma pessoa? Puxa a língua dela. Faz ela falar. A palavra é o fruto que sai da boca. Qual é o meu tesouro? O que é precioso para mim? O que me ocupa os pensamentos? Porque é disso que vão brotar os meus frutos. É o que eu cultivo dentro de mim que vai brotar. É do que eu cultivo dentro de mim que vai nascer meus sentimentos, meus pensamentos, minhas decisões. Quando Jesus fala, não é que nós seremos julgados pelas nossas palavras e por elas seremos salvos ou por elas seremos condenados, não é porque de repente escapou uma coisinha que você disse, é que a palavra é o retrato do coração. A palavra denuncia as decisões que você já tomou. Então, não só pelas más palavras, mas também pelas palavras vazias, por aquelas palavras estéreis, que não geram vida, que não salvam. E é o Espírito Santo que nos faz dar bons frutos. É Ele que põe em nossos lábios a palavra que salva, a palavra boa. Então, se é assim, vamos pedir a Deus que nos dê a graça de lançarmos as nossas raízes no Espírito Santo. E se nós não podemos levar as nossas raízes até Ele, se a gente não pode muitas vezes, por incapacidade, levar o nosso coração até Deus, Deus pode vir até o nosso coração. A terra boa pode vir até as nossas raízes. Então pede agora, vem Espírito Santo, vem sobre mim, divino Espírito de Deus. Eu preciso tanto de Ti, Senhor. Eu não quero ter as minhas raízes em qualquer terra, em qualquer lugar, em qualquer coisa. Eu quero ter as minhas raízes em Deus. Eu quero enraizar o meu coração na palavra de Deus. E não na palavra do mundo, desse século que passa, que lança tanto lixo, tanta contaminação na nossa mente, no nosso coração. Senhor, isso é verdade. Por isso que tem tanta gente perturbada hoje. Sem paz, sem alegria, sem amor, tanta gente pensando como possibilidade matar-se por causa dessa toxicidade, desse lixo que é despejado no nosso coração. Senhor, eu quero ter meu coração enraizado em Ti. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Vamos cantar só esse refrão.